Agora, sempre eu digo que no atendimento online, além de adaptar as ferramentas, a gente precisa ser muito organizado na questão dos atendimentos, tá? Porque, assim, imagine que você não está no seu ambiente, na sua sala, né, no ambiente físico. Então, se você está no seu ambiente físico, você tem ali um papel A4 ali de ofício, né? Você tem lápis, você tem canetas, você tem borrachas e aí vários recursos. Mas quando você está no online, você precisa ter uma preparação de quais as intervenções que você vai trabalhar com o seu paciente para que você antecipe, né, algumas informações para esses pais de quais os materiais vão ser importantes para aquele atendimento. Então, se você vai fazer alguma intervenção que exija desse paciente desenhar, escrever, alguma coisa do tipo, você tem que avisar para esses pais antecipadamente que naquela sessão você vai precisar que eles separem folhas de ofício, caneta, lápis, borracha, o que for necessário para sua intervenção, tá? Gente, eu já fiz intervenção até de recorte de revistas, coisas que eu faço no presencial. Então, eu já montei, fiz intervenções que precisava desse paciente, né, recortar, tirar imagens, e aí recortar palavras, imagens e a gente montar. E a gente fez tudo isso no online. É super possível. Recursos que trabalham as emoções. Aí você precisa avisar para os pais quais são as ferramentas, quais são os materiais que esses pais precisam para que você consiga montar junto com o seu paciente. Eu já fiz tanta coisa, gente. Eu já fiz aquelas bolinhas de apertar para trabalhar a questão emocional com a criança de controle, de autocontrole. Então, aquelas bolinhas de trigo, né? Que eu já ensinei aqui também para o público, tanto de pais, para vocês também profissionais. A bexiga, você coloca trigo, e aí você faz as carinhas, os bonequinhos, e aí eu fazia aqui de um lado, ele fazia de outro. Então, gente, a gente consegue adaptar. Não é um bicho de sete cabeças. Agora, claro que tem algumas estratégias que você não vai conseguir adaptar, poucas, né? E eu vou já. Isso, interessante essa sua pergunta também, essa questão do sigilo, né? Poucas, mas que poucas coisas você não vai conseguir adaptar, mas aí você vai trabalhando sua criatividade e vendo o que você consegue possibilitar aí no online, tá? Uma coisa também importante é que, às vezes, você também tem que ver o perfil do seu paciente. A minha sessão, ela dura, né, de psicoterapia, dura 50 minutos. Às vezes, a depender da criança e da maturidade, às vezes 50 minutos vai ficar muito cansativo no online para ele. Poucos, tá? Eu vou dizer assim, exceção à parte de pacientes que não duram 50 minutos. Mas, se você percebe que o paciente, ele precisa ainda no processo de adaptação do online, então você pode começar com 30 minutos na sessão, né? E aí você vai explicar para esses pais, é importante explicar para esses pais que você precisa sentir como essa criança vai se adaptando ao online, né? E por isso você vai começar o atendimento com 35 minutos, 40 minutos, para ver como é. Porque senão, se a criança não se adaptar, que é muito difícil, tá? Essa criança não se adaptar, você vai sentindo, se a criança vai ficar inquieta, né? Se você percebe que essa criança cansa nesse atendimento online, e aí você vai de acordo com o seu paciente, moldando de acordo com esse paciente, tá bom? Aí, com relação ao sigilo, é uma pergunta bem interessante, tá? O sigilo, ele se mantém da mesma forma, né, como se esse paciente estivesse atendendo lá, você estivesse atendendo seu paciente na clínica. Agora, precisa, de fato, da compreensão, né, e que esses pais se comprometam a cumprir com esse sigilo, né? Você não vai ter controle ambiental da casa do seu paciente.
e ter a certeza que o pai não está escutando atrás da porta. Você não tem. Agora, você tem que deixar muito claro para esse pai a importância desse sigilo, o que, é que representa esse sigilo, tá? Para a clínica, representa vínculo, representa que esse paciente ele está confiando em você. Então, tenta colocar esses pais numa posição também de inverter esses papéis, se eles estivessem no processo de psicoterapia, outras pessoas invadissem essa privacidade, né, de que ele estivesse ali se abrindo, expressando as suas emoções, seus pensamentos, e aí uma outra pessoa está invadindo sem autorização. Então, a gente faz um trabalho psicoeducativo desses pais. Gente, eu nunca tive problemas com isso, sabe? E a gente tem que falar de uma forma muito séria essa questão do sigilo. E aí a gente pede, né? O que, que eu faço? Eu peço para que esses pais eles coloquem essa criança em um ambiente seguro, né? Seja no quarto, no gabinete, onde for possível realizar esse atendimento, e esses pais estejam em um outro cômodo, tá? E eu sempre peço também que esses pais eles fiquem como é que eu posso dizer? Eles fiquem em alerta, né, atentos, para que, caso eu necessite da ajuda deles para alguma coisa, ou precise de algo, eu consiga mandar uma mensagem, ou ligar, ou de alguma forma comunicar com esses pais, tá? Então, por exemplo, essa criança é uma criança que no momento, durante o atendimento, isso nunca aconteceu, mas durante o atendimento, essa criança, ela começa a ter uma dor de barriga e ela não sabe se limpar, ela não sabe ir ao banheiro, porque, ou enfim, por alguma dificuldade, aí esse pai, eu chamo esses pais. Ou é uma criança que eu não estou conseguindo, ela sai do meu campo de visão e eu não sei o que, que tem ao redor, e aí eu chamo, solicito esses pais. Mas, gente, sinceramente, isso nunca aconteceu durante as minhas sessões. Mas, por precaução, eu sempre peço para esses pais ficarem, né, atentos enquanto eu estiver durante o atendimento com essa criança, atentos ao celular, né, ao WhatsApp, para que qualquer necessidade eu entre em contato, certo? Mas não tem mistério, gente. Nunca aconteceu comigo em atendimento online nada que fugisse, assim, fosse um bicho de sete cabeças e que eu ficasse, sabe, sem saber como agir. É sempre muito tranquilo, tá? Então, isso, adaptar essas ferramentas, né? Tudo é possível a gente trabalhar, a gente encontrar o sigilo em pedir para esses pais colocar essa criança em um lugar seguro, que ela possa expressar sem receio de ser invadida, né? De que ela seja escutada. Então, fica tudo certo, nunca tive problema. Com o público adolescente, o que, que acontece? Com o público adolescente, muitos desses adolescentes, eles utilizam fone de ouvido, então isso dificulta ainda mais os pais, eles, assim, invadirem, no sentido de que eles não vão conseguir, mesmo que eles queiram escutar, eles não vão conseguir se contextualizar muito, né, o que está acontecendo aí durante a sessão, porque ela está me escutando pelo fone, então eu sempre peço para que, no caso do adolescente, ele use o fone, preferível, não é obrigatório, mas eu peço. E a mesma coisa, eu psicoeduco esses pais, na importância desses pais. Eu nunca me deparei com nenhuma situação desconfortável, né, de pais querendo invadir, sabe, nesse sentido. Nunca, tá bom? Vamos lá. Continuando. Vou continuar, deixa eu ver o outro ponto, né? Aquela coisa que eu falei para vocês, que existia muito uma crença de alguns profissionais de que como que eu vou estabelecer um vínculo com esse paciente? A gente estabelece vínculo do mesmo jeito. Uma criança, a mesma conduta que eu tenho no presencial, eu tenho no online. Então, eu conheço esse paciente, o paciente me conhece, eu propicio alguns momentos interativos durante essa sessão para que se torne algo leve, né? E aí a gente vai criando uma afinidade, tá bom? Então, aí vamos lá para a orientação de pais, né? A orientação de pais,
a orientação com os pais, aí é um processo mais tranquilo, mais fácil. Não tem nada mais fácil do que a orientação para pais no sentido do online. Por quê? Porque na orientação para pais, você vai ter contato com esses pais, e aí você já vai dar essas orientações, se você precisa enviar algum PDF, algum arquivo, algo para esses pais seja importante dentro do seu atendimento de orientação para pais, você vai mandar por e-mail. Não tem muito mistério, ou pelo próprio aplicativo, seja o WhatsApp, né, que você esteja usando, e aí você manda esses arquivos ou alguma coisa que você precise mandar para esses pais de orientação, ou alguns pontos principais que você precisa pedir para esses pais terem atenção. Então, no caso de orientação para pais, é muito mais simples, é um processo ainda muito mais simples. Então, o online flui numa facilidade que, assim, muito mais tranquilo, claro, do que um atendimento, né, do que um atendimento de psicoterapia.